Opa, boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas e estou aqui com o Thiago. Esse é o nosso projeto prático de disciplina de banco de dados 2. E o projeto se chama Poker no SQL e consiste em uma aplicação web para simular a execução e registro de partidas de poker de Texas Hold'em utilizando o MongoDB. No caso, o problema escolhido foi o registro completo de partidas de poker, porque uma única mão ela pode possuir vários participantes, cartas privadas, cartas comunitárias, apostas, ações ordenadas e um resultado. E essas informações são naturalmente hierárquicas e normalmente são consultadas juntas. Por isso, o domínio é adequado para uma banco de dados orientada a documentos. O objetivo aqui também não foi criar uma plataforma de aposta real ou um jogo multiplayer completo. Então, no final, quando a gente demonstrar aqui, vocês vão ver que a gente consegue tanto simular uma partida do início ao fim, quanto também jogar uma rodada de uma partida. Mas o objetivo principal foi construir um sistema de banco de dados não relacional que permita inserir, atualizar e consultar essas informações por meio de uma interface própria. Para tornar o sistema fácil de testar, nós criamos dois modos, a simulação rápida, né, que eu comentei, e que gera a mão completa em um clique, e a mão interativa, que o usuário realmente toma decisões contra os bots. Falando um pouquinho da modelagem, Thiago, vai na página sobre aí, por favor, que a gente vai conseguir falar sobre a modelagem. Na página sobre, lá do aplicativo mesmo. Perdão. Sobre isso. Desce um pouquinho, pode descer, mais. Tá, vai ter os diagramas lá embaixo. Pode parar aí também. Isso, não, pode descer, pode mostrar os diagramas. Aí, pode deixar nesse aí. A modelagem, ela começou pelo nível conceitual, e o diagrama, a gente utilizou o Mermaid, utilizando a notação entidade de relacionamento, equivalente com as cardinalidades do padrão Crowsfoot, e as principais entidades são jogador, aí sobe um pouquinho, por favor, Thiago, mostra lá naquele JSON, isso aí mesmo, ó. São jogador, que é esse documento aí, a mesa, que é o que está abaixo, as mãos, que é basicamente o agregado principal ali do nosso aplicativo, ação, carta, que possui ação e carta, e também a gente tem uma transação. Uma mesa possui várias mãos, e uma mão possui várias participações e ações, e um jogador pode participar de várias mãos. E nesse nível, nós representamos o domínio sem ainda decidir o que seria collection, referência ou documento incorporado. Basicamente, isso a gente já mostrou. Falando um pouquinho sobre a aplicação, a gente desenvolveu em C Sharp com ASP.NET Core MVC, utilizando o .NET 9, e a interface utiliza views do Razor e do Bootstrap. No caso, os controllers recebem as requisições e o Poker Range Service concentra as regras da partida, como criação de baralho, distribuição, decisão dos bots, apostas e avaliação das mãos. O Poker Repository concentra a operação de persistência e o Mongo Context fornece acesso às collections. A comunicação com o banco é feita diretamente pelo driver oficial MongoDB. Não utilizamos Entity Framework nem qualquer ORM. E o banco está hospedado no Mongo Atlas, com toda a inserção e consulta necessária para o sistema realizada pela aplicação. No final, depois que a gente demonstrar aqui, a gente vai mostrar um pouquinho do Mongo com as coleções e os registros ali preenchidos. Aí, Thiago, se você quiser ir na parte de dashboard, e você quiser puxar por aí, só para a gente distribuir melhor também. É que fala? Uhum, pode falar aí. Bom, a gente tem a opção aqui no dashboard, que seria a nossa página inicial. A gente tem a opção, igual o Lucas falou, de jogar uma mão, que seria onde você escolhe as suas próprias ações. Nós temos a simulação rápida, que já é você escolhe a sua primeira ação e depois ela vai automaticamente, que é só para a gente poder gerar dados e ter um histórico. A gente tem nos jogadores cadastrados, quantidade de mesas, mãos salvas, o maior pote, que é pela partida que teve o maior ganho. A gente também tem o histórico de atividades recentes. Aqui temos, por exemplo, a vitória por existência, um par, vitória por existência, um par. Aí, o Bruno, você pode ignorar essas duas últimas aqui, que ganharam roubadas bot. Eu perdi. A gente tem um ranking também do nosso total de jogadores. Temos um resumo técnico falando dos nossos jogadores, as mesas, mãos e transações. A gente também vai ter uma página mostrando essas mesmas informações, só que separadas. Temos os jogadores, o nível, o saldo, a quantidade de mãos, a porcentagem de vitórias.
Temos os tipos de mesa, a Super Stakes, Main Table, mesa universitária e a High Stakes, que são mesas diferentes com valores diferentes de Small e Big, que seria o Small é o menor valor possível para apostar e o Big seria o valor normal. Temos uma página dedicada também somente ao histórico. Temos a do simulador, que seria essa parte de simulação rápida. E o sobre são algumas informações que a gente deu uma passada em cima com o Lucas explicando. Vou estar mostrando agora, por exemplo, uma simulação rápida do trabalho. Então, um jogador humano, você pode escolher aqui o seu perfil, no caso, o meu Thiago quer. A mesa, vou na mesa universitária, que seria um dos menores valores. Podemos escolher aqui a quantidade de bots, só que de acordo com a mesa selecionada, a gente pode mudar a quantidade. Por exemplo, se eu for em Super Stacks, posso colocar uma quantidade maior de bots. A gente vai na mesa universitária só para ser mais rápido com dois bots. A minha ação inicial vai ser um raise e meu valor inicial vai ser 50. Vamos distribuir as cartas e salvar. Então eu vim com uma mão de 4 IAs, os outros dois bots vieram com cartas diferentes, e essas foram as 5 cartas da mesa. Aqui a gente tem o resultado final, onde eu venci com uma trinca, o pote final foi 170 fichas, embaixo nós temos um array embutido, que tem a linha de tempo das ações. Então, pré-flop, o bot pagou o menor valor, o maior, eu paguei o valor também. Aí aqui a gente tem um histórico todo da mesa e como aconteceu a jogada. A gente também tem a opção do jogar uma mão, que aí você pode selecionar a mesa como você quiser, e você pode escolher o que você quer ou não fazer. Por exemplo, sair com dois um as, vou pagar o menor valor, aí de acordo com as cartas eu vou escolhendo o que eu vou fazer. Eu vou só colocar qualquer valor aqui, só para ir mostrando, e cada ação que a gente faz, ela é registrada aqui também. E eu venci porque os adversários desistiram, porque as ações do bot estão de forma aleatória. Nessa eu ganhei e mostro o pote final. E todo esse histórico também fica salvo na nossa página destinada para isso. Aqui o objetivo, né, igual eu falei no início, não é criar um jogo de pôquer multiplayer, igual um Poker Stars da vida, né? O objetivo é mais a gente mostrar um gerenciamento de pôquer. Então, a gente tem um dashboard, o ranking de jogadores, quantos jogadores eu tenho cadastrados, quantas mesas, a quantidade de mãos salvas, o maior pote, um histórico e um registro de auditoria, por assim dizer, de um sistema de pôquer Texas Hold'em para qualquer jogo de poker Texas Hold'em, né, teria essa parte administrativa. E aí a gente consegue simular, igual o Thiago mostrou pela primeira vez, uma mão rápida do início ao fim, e a gente consegue também jogar a mão ali, cada rodada, né, para trazer uma experiência mais próxima ali da partida, né. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu mostrar o Mongo aqui agora. Deixa eu pegar a tela aqui. Vou mostrar os diagramas também. Posso mostrar aqui também. Então, aqui, por exemplo, deixa eu dar um refresh aqui. Então, aqui, por exemplo, a gente tem os jogadores, o jogador principal, a Marina, o Davi, o Lucas, o Thiago. Deixa eu atualizar. Aqui os valores aqui eu já sei que vão mudar. Aqui o Thiago mesmo já mudou o valor. Aí tem as estatísticas, um objeto de estatística. Então, por exemplo, a gente tem aqui as mãos. Então, por exemplo, essa daqui deve ter sido a última mão jogada. Ele tem a data de hora, a data de fim, dia 20. Super Stake, simulada, ele tem o baralho restante, as cartas comunitárias, então um 8 de paus, uma dama de ouros, um 4 de ouros, e por aí vai, tudo em array. Os participantes também em array, porque isso aqui pode variar, né? Então, posso ter uma mesa com 6, e eu posso ter uma mesa com 5, 4, 3, e também as ações, né? As ações, elas são variadas, né? Então, por exemplo, essa daqui foi um all-in no pré-flop, no valor de 10 mil, a ordem 3. Esse aqui de ordem 2 e por aí vai. Eu tenho as minhas mesas, então a mesa universitária, aí eu conseguiria ver os jogadores sentados atualmente, né, em um jogo real, né,
E eu teria também as minhas transações, que é basicamente o resultado ali final da, da rodada daquela partida. Mostrando aqui um pouquinho dos diagramas, a gente pode vir aqui. Então, igual eu falei, ele foi exibido como um diagrama de entidade de relacionamento. Então, a gente tem a mesa, a mão, o jogador, tem uma participação, né, uma transação, as cartas, as ações, e aqui a gente tem o assento da mesa que ele ocupa. Todos os diagramas eles estão disponíveis aqui nessa página sobre, então a gente vai ter o modelo conceitual, o modelo de lógico de alto nível, o modelo lógico de baixo nível, e a gente tem aqui alguns diagramas extras, como, por exemplo, a arquitetura da aplicação, e um fluxo de mão aqui, né, basicamente um fluxo de estados. Esses diagramas estão disponíveis no GitHub também. Acho que é esse link aqui. Eles estão disponíveis aqui nessa pasta, diagramas, e estão disponíveis aqui também nesse README. Aí esse README fala basicamente o que a gente já explicou aqui também, os objetivos, as tecnologias utilizadas, as funcionalidades. Ele vai trazer aqui também os diagramas, novamente, tem a estrutura do projeto e tem como executar. Então, você pode dar um clone nesse repositório, teria que fazer as configurações ali do Mongo, né? Basicamente, só conectar com o seu cluster, e aí você poderia vir aqui, ó, na página inicial do projeto, do site, ou da aplicação, e vai ter uma opção aqui em atividade recente de popular dados iniciais. Aí é só clicar nesse botão aqui que ele vai popular os dados para você inicialmente. E tem como executar aqui localmente. Porém, essa aplicação ela está disponível online, tá? Então a gente vai colocar o link lá também, você pode executar por esse próprio link aqui, você vai ver esses mesmos registros aqui. Aí, no final do semestre, a gente vai tirar isso aqui, né, que tem um custo envolvido aqui. Um custo, assim, tem uns créditos que eu tenho ali no Azure que ele vai consumir. Mas aí depois eu vou tirar aqui. Bom, acho que é isso, pessoal. Thiago, você quer complementar mais alguma coisa? Está no mudo. Bruno, a gente deu uma passada geral, mas na visão sobre como funciona, igual o Lucas falou. Não é a questão de finalidade, é mais a gente escolher o tema por ser algo que a gente gosta e tem feito no final de semana. E é mais sobre o banco de dados. E como tem muitas mãos, muitas jogadas possíveis, a gente achou que seria algo legal de fazer, por ser algo que a gente participa no dia a dia e é diferente também. Então, a gente escolheu essa opção, fez uma forma mais simples, mas que ainda dá para se divertir. Show. Beleza. Obrigado e boa noite.